Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live. Hoje trataremos do assunto sobre aspectos relevantes da nova lei de licitação. Tá? Um assunto muito importante aí, considerando a lei que foi aprovada agora recentemente pelo Congresso, porém ainda falta a sanção do nosso presidente, mas a gente vai tratar desse assunto então aqui, esclarecer alguns pontos aqui para vocês. Então quem vai participar dessa live aqui é o nosso professor Fabrício Lopes, que é procurador federal desde 2000, consultor em matéria administrativa da Procuradoria Federal Especializada, órgão da PGF e AGU, com especialização pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e mestrado pela Faculdade de Direito PUC São Paulo. Vamos lá então, abrir isso aqui para participar com a gente dessa live. Boa noite, professor. Me ouve bem? Olá, boa noite. Vocês me ouvem bem? Como é que vocês estão de imagem, som? Estão me vendo? Tudo certo aí? Estou te ouvindo, Tudo professor. funcionando? Isso. Maravilha. Então já fiz uma pequena introdução aqui, professor. Boa noite a todos. O que a gente veio para falar aqui para o pessoal, Sim. né, sobre os aspectos relevantes aí da nova lei de licitações, né? Fiz uma pequena apresentação do senhor. Perfeito. Bom, seja bem-vindo, então. Muito obrigado, tá? Pela participação, então, do senhor aqui na nossa live. Um assunto tão importante, né? Isso. Considerando aí a nova lei de licitação, é claro que falta a sanção, né? Claro. Do nosso presidente. Porém, é uma redação já aprovada, né, pelo Congresso Nacional, né, professor? Então, eu passo a palavra para o senhor. Fique à vontade aí, professor. Muito obrigado, muito grato. Boa noite a todos que compareceram, que se interessaram pelo tema. Espero que seja produtivo, que seja útil a todos. Se vocês tiverem alguma dificuldade com imagem e som, deem um feedback que eu tento organizar melhor as coisas. Meus caros, a ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre o que me pareceu mais interessante, a princípio, no projeto de lei do Senado número 4253 de 2020. E é um projeto que, assim, nós ainda vamos demorar um pouquinho para vê-lo na prática, para vê-lo aprovado, para vê-lo funcionando. Em que pé estamos hoje com relação a esse projeto? Esse projeto hoje está no Senado, com o texto já aprovado, mas nós tivemos alguns pequenos problemas. O texto ele é bastante extenso. Ele é um texto que nos traz 191 artigos. E o que acontece? Como ficou muito extenso, muitas conexões precisam ser feitas e muitas emendas foram feitas, foram sendo aglutinadas muitas ideias na tramitação no Congresso. Essas ideias, elas tramitam pelo Congresso, só para vocês terem uma ideia, desde 1995 se tenta alterar a Lei 8666, que é de 93. Ela foi tão boa, a Lei 866, que em 95, 2 anos depois, as pessoas já estavam apresentando novos projetos de lei com o objetivo de alterá-la. Mas ela foi sendo emendada, foi sendo reorganizada dentro do Congresso nesse período todo. E essa aglutinação de ideias, ela às vezes fica um pouquinho desconexa. Então, aprovado o texto final agora no Senado, depois de um substitutivo apresentado pela Câmara recentemente, no PL 1292, algumas inconsistências ainda se fazem presentes. E aí o que o Senado fez? Ele aprovou esse projeto que veio da Câmara, mas agora, recentemente, acho que semana passada, inclusive, tomou uma decisão no sentido de que vai submeter o projeto aprovado a um procedimento que eles chamam de aprovação de redação. Então, eles ainda vão votar a redação final e, tão logo aprovada essa redação final, vão ser colhidos os autógrafos no Congresso Nacional e encaminhado o projeto para a Presidência da República,
para sanção, eventualmente com alguns vetos de um dispositivo ou outro, lembrando sempre que o presidente só pode vetar dispositivo inteiro. Ele não pode pinçar um trechinho aqui e um trechinho ali para vetar e eventualmente mudar o sentido da norma. Ou ele veta o artigo todo, ou ele veta o parágrafo todo, ou ele não veta nada e tem que publicar. É assim que funciona. Tá certo? Então, esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, hoje, se vocês me perguntarem agora como é que tá? Bom, agora nós temos só uma expectativa de lei nova, só um PLS, e o que vige hoje? O que vige hoje é a Lei 8666 de 93, vige a Lei do Pregão, a Lei 10.520, de 2002, regulamentada hoje pelo Decreto 10.024 e pelo 3555, que ainda trata de pregão presencial. Nós temos ainda a lei do RDC, muito útil, muito moderna e, inclusive, praticamente absorvida junto com a lei do pregão pelo PLS. Temos a lei das estatais, que agora já destacou as estatais, que antes ainda usavam de forma subsidiária a lei 8666, mas agora ela já não é mais contaminada pela legislação geral de licitações, já tem uma regulamentação bastante específica na 13.303, então ali a questão já está razoavelmente contemporizada e adequada. Mas, enfim, então isso é o que nós temos hoje. Vige o bloco legislativo hoje e amanhã, eventualmente, um bloco razoavelmente condensado, bem mais simples de ser entendido. Meus caros, se eu fosse lançar para vocês aqui ideias básicas sobre licitação, e como eu não sei quando vem o PLS, nós vamos precisar falar um pouquinho de cada, fazendo um pouco de paralelo, e eu vou fazer muito isso no curso. Se vocês participarem do nosso curso, vocês vão ver que eu vou tratar. Logo no começo, eu vou tratar de aspectos básicos do direito administrativo, falando um pouco, só uma introdução sobre o curso. Eu pretendo tratar com vocês sobre aspectos básicos do direito administrativo. E por quê, né? Se a gente vai falar de licitação, por que você vai um pouquinho lá atrás para depois entrar em licitação? Meus caros, a ideia é a seguinte, muitos servidores que agora precisam ser capacitados, muitos servidores estão desalinhados em termos de capacitação. Uns têm conhecimento básico, outros têm conhecimento intermediário e outros são profundos conhecedores do direito administrativo. Eu quero tentar trazer para vocês licitação e contratos, mas trazer para vocês de uma forma que todos compreendam e atuem bem. Então, para que isso aconteça, eu vou tentar nivelar todo mundo, trazendo o básico nos primeiros momentos da exposição, para que vocês tenham as ferramentas essenciais para trabalhar com o assunto. E quais são, afinal de contas, essas ferramentas essenciais? Meus caros, eu garanto para vocês que vocês não conseguem atuar na administração pública, principalmente tocando no setor de logística, no setor de planejamento, de compras, etc., sem conhecer, por exemplo, ato administrativo. E por que eu digo isso para vocês? Porque quando o setor específico identificar uma demanda, e como é que ele vai identificar essa demanda? Pelos mais diversos métodos. De repente entra o secretário de administração entra na sala dele e fala assim, olha, temos um problema, precisamos, por exemplo, asfaltar a rua tal. Ah, vamos asfaltar a rua tal? Perfeito, surgiu a demanda da observância desse secretário. E você comanda a demanda num setor X ou Y, você comanda essa demanda por um documento de formalização de demanda para o setor de compra, de contratações. Perfeito. Esse comandar, esse documento de formalização de demanda já é um ato administrativo. Começou aí. Não começa quando você publica o edital. O edital é o início da fase externa. O edital é a ponta do iceberg. Existe um iceberg gigante embaixo do edital, com muito trabalho de outros servidores que praticaram inúmeros atos administrativos. E quando eu falo para vocês em atos administrativos, eu me preocupo muito, e é disso que eu quero conversar com vocês no curso, sobre requisitos do ato administrativo. Competência, sujeito, objeto, motivo, finalidade. Sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. Esses 5 elementos nós vamos parar para estudar um pouquinho. Por quê? Porque se você deixar de observar qualquer um deles, por exemplo, o sujeito competente, se um sujeito que não tem a competência para
prática do ato. Pratica o ato, ao arrepio dessa limitação, ele compromete a validade do ato. E se ele compromete a validade do ato, meus caros, eu tenho um problema, porque o ato nulo não produz efeitos, não convalida no tempo, não é? E a rigor não admitia a ratificação, num conceito mais moderno, uma doutrina mais moderna, do Bandeira de Mello para cá, já admite a ratificação. Esse vício da incompetência seria possível sanar pelo processo de ratificação, que não pode ser confundido com retificação. Retificação é arrumar, a ratificação é o ato ser confirmado pela autoridade competente. Isso é a ratificação do ato. É uma forma, uma ferramenta, um método para você superar um determinado vício. Esse vício, por exemplo, o vício de competência. Então é por isso que eu vou tratar com vocês de requisitos, aliás, de atos administrativos, para que nós possamos praticar atos absolutamente regulares e que nós não comprometamos a validade da nossa licitação, do nosso contrato e etc. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ato. Gostaria também de fazer uma breve passagem sobre processo administrativo. E por que processo administrativo? Porque na administração pública não se faz nada, ou como regra, não se faz nada de boca. A gente não faz as coisas trocando ideia e conversando. E eu preciso comprar, por exemplo, eu preciso comprar 300 metros de ferro para fazer um reforço num muro de arrimo. Perfeito. Como é que a gente vai comprar isso? Pega o dinheiro do caixa do município, vai ali na venda do seu João e compra. Isso não existe, não funciona assim. A demanda ela tem que ser documentada, encaminhada para o órgão competente da prefeitura, do estado, etc., que vai avaliar a forma mais adequada para solucionar aquela demanda, aquele problema da administração. Se ele vai licitar, se ele não vai licitar, se ele vai contratar direto em razão do valor, se não der pelo valor, se ele vai fazer em função de uma circunstância emergencial e etc. Mas essa solução ela vai ser pensada e todo esse procedimento vai ser materializado através do processo administrativo. O processo administrativo no âmbito federal é regulamentado pela Lei 9784 de 93 e é essa que nós vamos dar uma olhadinha. Basicamente porque o STJ já decidiu em mais de uma oportunidade que ela se aplica a estados e municípios quando não há regramento qualquer, aí esses entes federativos podem utilizar a lei federal de processo administrativo. Muito bem. Então, ato administrativo, processo administrativo. Vamos conversar um pouquinho também sobre organização da administração pública, para que vocês saibam bem qual é a diferença entre administração direta e indireta, o que é um órgão, o que é um servidor, o que é a atribuição e competência de cada um. Um papo rápido. Não pretendo efetivamente dar uma aula para vocês sobre esses temas, mas fazer uma breve recapitulação para que vocês possam todos trabalhar de forma bastante padronizada com o processo de licitação. Muito bem. Dito isso, meus caros, feita essa introdução, eu vou passar a abordar o básico da Lei 8666, vamos conversar um pouquinho sobre a Lei do Pregão, sobre o RDC, e os decretos que eventualmente regulamentam essas normas. E eu pretendo ir tratando os temas com vocês e ir fazendo breves paralelos com o que nós temos no PLS 4253. Então eu trato o tema com base na legislação vigente, até porque não sabemos quando exatamente o PLS vem, então é bom que nós sabemos o que hoje vige. Por quê? Qual é a minha preocupação? São os servidores que estão hoje no começo da legislação, aliás, que estão hoje no começo dos mandatos. Estão hoje com um problema. Hoje, os planejamentos estão entrando em funcionamento com a nova gestão, com novos prefeitos, etc. E as pessoas precisam funcionar, os órgãos precisam funcionar. Então, nós precisamos trabalhar hoje. O que vem amanhã bacana. Eu trabalho com vocês de uma forma paralela, pontuo as alterações que virão a ser feitas. Mas o fato é que você vai precisar desenvolver planejamento hoje, avaliar as eventuais soluções que o mercado te oferece para as demandas administrativas hoje. E você vai decidir, por exemplo, se vai contratar direto ou vai licitar hoje. Você vai ter que pensar em redigir um edital
E vai redigir esse edital de que jeito? Com base no que amanhã vem no PLS? Não, você vai ter que saber o que tem lá na lei velha, na lei 8666, porque você vai publicar esse edital hoje. Então eu não posso abandonar solenemente o que vige hoje, porque eu estou preocupado com vocês que precisam licitar hoje. Certo? Em termos de... Certo. O senhor quer fazer alguma intervenção? Pode perguntar, não tem problema. Se você quiser participar, trocar uma ideia, não tem erro. Sobre a questão do pregão eletrônico, professor, a preocupação é, a partir do momento que começar a vigorar a nova lei, ele será obrigatório para todos? O pregão será obrigatório para todos. Infelizmente, é assim que funciona. Quem não gosta do pregão vai ter que passar a gostar. Não tem erro. E na mesma Tem algum linha... prazo para adaptação, professor? Pois é. Então, era disso que eu ia falar agora. Nós precisamos, assim, já superando essa questão da apresentação, vou começar a falar um pouquinho mais, de forma mais concreta sobre licitação para vocês. Meus caros, não se conversa sobre licitação sem noções básicas sobre regime jurídico constitucional da licitação. Quem ignora a Constituição, acreditem em mim, faz errado. Não tenha dúvida. O que interessa para nós, principalmente para quem está em município, em termos de regime jurídico constitucional das licitações? Primeiro, o inciso 27 do artigo 22. O que ele diz ali? Competência privativa da União, legislar sobre normas gerais sobre licitação e contrato, mas só sobre normas gerais. O que não for geral, está fora da competência da União, faz parte da competência dos estados e municípios. Perfeitamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu começar a comentar o PLS, vocês vão ver que tem vários momentos em que o legislador dá pequenas avançadas sobre as atribuições dos municípios e dos estados. Então, nesse ponto, eu vou, com muita frequência, chamar a atenção de vocês para os limites da competência legislativa da União. Outro ponto importante, e é o segundo ponto importante, só tem mais esse, o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal. O que ele traz para nós? Ele traz pelo menos 6 mensagens importantes que vocês vão usar em todo o processo licitatório e depois na gestão do contrato. Primeira coisa, ele traz o princípio, aliás, a regra constitucional da licitação. A licitação é uma formalidade essencial para a validade dos contratos administrativos. Você tem um contrato válido à medida que, como regra, você licita. Perfeito. Mas essa é a regra? É a regra. Ela comporta exceções? Perfeitamente. Tanto que o inciso 21 do artigo 37, ele começa pela exceção. Ele começa falando assim, ressalvados os casos especificados na legislação. Então ele começa falando, olha, salvo as hipóteses em que a legislação te dispensa de eventualmente licitar, todo o restante você precisa licitar para poder contratar. Perfeito? Muito bem. Então, ressalvados os casos, eu preciso licitar para obras, serviços, compras e alienações. É o que está lá. Princípio da obrigatoriedade. Relativo, não é absoluto. Esse princípio ele é relativo justamente porque nós vimos que ele começa pela ressalva. Muito bem. Que assegure igualdade de condições entre os concorrentes. Esse dispositivo ele impõe o tratamento isonômico como uma regra que encobre todo o procedimento licitatório, que é a regra da isonomia. Mas eu tenho exceções? Tem exceções. Você tem margem de preferência, você tem, dentre os diversos objetivos da lei de licitações de contratos, você tem o desenvolvimento nacional, eventualmente uma priorização dos interesses das empresas nacionais. Nós temos também o tratamento diferenciado que foi conferido às micro e pequenas empresas. Mas aí já não dá nem para falar em inconstitucionalidade nesse caso, porque as normas que originam, que embasam, que conferem fundamento de validade justamente para esse tratamento diferenciado, são os 170 e os 179, que são dispositivos do texto constitucional. O que mais o inciso 21 nos traz? Ele nos traz também a ideia de cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento. Olha só que coisa curiosa.
ele já nos impõe que necessariamente nos contratos haja inserção, haja consideração e o tratamento de todo o procedimento para o pagamento dos valores eventualmente devidos às contratadas. O que nos faz refletir sobre algumas questões, né? Algumas práticas muito corriqueiras nos municípios de eventualmente pendurar a conta. Nós temos casos bastante frequentes em municípios do interior de inadimplêmentos incisivos que acabam prejudicando de forma significativa a própria subsistência das empresas e o cumprimento do contrato, sabe? As empresas, elas nem sempre estão preparadas para os 90 dias que elas são obrigadas a seguir prestando serviço sem qualquer tipo de pagamento por parte da administração. Agora, a partir desse inciso 21 do 37, é realmente algo que merece reflexão, se esse dispositivo é realmente constitucional, o que impõe os 90 dias de prazo. Mas, enfim, há quem diga que a constitucionalidade é garantida em função do princípio da continuidade do serviço público, da prevalência do interesse público sobre o privado, enfim. Há que se fazer uma ponderação de princípios, aplicar o princípio da proporcionalidade e avaliar uma forma adequada de solucionar essa questão dos atrasos. Por fim, nós ainda temos no inciso 21 do 37 a necessidade de que sejam mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei. Isso é o que nós chamamos de equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Olha só, o texto constitucional já nos impõe que todas as leituras da normatização infraconstitucional seja guiada pela necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E é curioso que esse equilíbrio, vocês vão ver com muita frequência na parte de contratos, de gestão de contratos, que talvez, inclusive, seja dada essa parte do curso por um outro procurador que vai nos ajudar na gestão desse curso. Vocês vão notar que esse equilíbrio financeiro, esse equilíbrio econômico-financeiro beneficia ambas as partes. Se, eventualmente, um insumo qualquer que é utilizado no contrato, na obra, no serviço a ser prestado, se ele tem um acréscimo extraordinário e absolutamente imprevisível, uma movimentação no seu preço para cima absolutamente imprevisível, ele pode eventualmente pleitear no âmbito administrativo esse reequilíbrio. Mas olha que curioso, se esse preço cai de forma significativa, o custo do cumprimento do contrato cai junto. E a administração pública também pode pedir esse mesmo reequilíbrio financeiro. E essa possibilidade existe na Lei 8666, vocês vão notar isso ali pelo artigo 65, nos parágrafos, e ela não foi retirada no PLS. Então, aliás, nem poderia, porque essa diretriz é constitucional. Se o PLS afastasse a diretriz do equilíbrio, certamente seria considerado materialmente inconstitucional, em função da incompatibilidade vertical com o texto constitucional. Muito bem, meus caros. E o finalzinho, ele traz para nós o seguinte, ele traz mais um recado extraordinário, e esse bastante específico para a fase interna das licitações, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Esse recado ele é importante para quem está confeccionando projeto básico, termo de referência, edital. Quando você está pensando ali nas exigências, principalmente nas exigências pertinentes à habilitação técnica, habilitação jurídica, habilitação econômica, quando você está matutando aquilo ali, você precisa ter esse norte estabelecido pelo texto constitucional bastante claro, aceso, numa plaquinha, piscando na frente da sua mesa, sabe? E eu dou essa importância para essa diretriz porque ela é, assim, de uma relevância extraordinária. Talvez o que tem de mais relevante nesse inciso. Vocês não imaginam como são inúmeros os problemas que nós temos com pedido de esclarecimento, com impugnação edital, com judicializações das mais diversas,
discutindo a razoabilidade de exigências que são feitas nos editais. Por quê? Porque há quem utilize exigências de habilitação irrazoáveis para restringir a competitividade no processo licitatório e, eventualmente, guiar e direcionar o processo licitatório para uma determinada empresa. Isso é um problema. Isso frustra o caráter competitivo da competição. Isso é crime. No finalzinho da lei de licitações, para quem tiver curiosidade, nós temos uma série de condutas penalmente relevantes, uma série de tipos penais, que inclusive foram revogados agora para tentar organizar um pouco esse ambiente, porque até de direito penal tratava essa lei. O PLS ele exclui do tratamento da Lei Geral de Licitações a matéria penal, cria um capítulo específico no Código Penal para tratar dessas questões, ligado especificamente aos crimes contra a administração pública, e lá ele trata essas questões todas, inclusive que fique anotado que as penas restritivas de liberdade foram sensivelmente agravadas. Então, para aqueles que cometem ilícito, cuidado. Hoje, a restritiva de liberdade está mais quente, vai incomodar mais. Né? Mas, tornando a nossa questão aqui, vocês veem a importância do inciso 21. Esse inciso 21 guia o seu quadro de exigências de habilitação para o sucesso. Se você seguir essa diretriz, certamente você terá sucesso no seu quadro de exigências, tá? Então, apenas as indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Perfeito, meus caros. Estabelecidas essas bases constitucionais, vamos a alguns aspectos do PLS. Vou começar trabalhando com vocês o seguinte. Para quando é o nosso problema? Como o amigo perguntou, o Cristiano. Para quando é o nosso problema, afinal de contas? Quando vem esse pacotinho para nós, Cristiano? Bom, meus caros, eu não sei exatamente quando a lei vai ser publicada, nem quando ela vai para a presidência da República, para a sanção e veto. Eu espero que em março se resolva tudo. Mas é uma esperança. Né? Eu espero. Não tenho certeza absoluta dessa tramitação. Mas, de todo modo, aprovado o PLS como está, nós temos o tratamento da vigência estabelecido a partir do artigo 190, em especial no artigo 190 e 191. Vale a pena a gente dar uma olhadinha. O que eles trouxeram para nós? No inciso 1, o que ele falou? Olha, os artigos 89 a 108 da antiga Lei 8666 entram em vigor na data da publicação. Aliás, eles vão ser revogados. Isso é basicamente a matéria penal que eu acabei de falar para vocês aqui. Eles vão ser revogados, efetivamente eles deixam o ordenamento e passa a valer a normatização que vai ser inserida no Código Penal. Maravilha, isso é imediato. Muito bem. No inciso 2 do 190, por outro lado, aí nós temos o início da confusão. Isso vai dar uma confusão curiosíssima. Não para vocês que vão fazer o curso, porque vocês vão sair com uma tabelinha bem feitinha, com todos os detalhes da vigência. Vai dar muita confusão para quem não estudar. Para quem não estudar, realmente dá confusão. E o que ele nos trouxe de novidade, esse inciso 2? Ele falou basicamente o seguinte. Olha, a Lei 8666, a Lei 10.520 e a Lei do RDC, elas vão valer de forma concomitante com o nosso PLS pelo período de 2 anos. Em 2 anos, nós vamos ter os 2 regimes vigindo de forma concomitante. Terminados os 2 anos, essa legislação, essas 3 que eu falei para vocês, elas deixam de vigir, passa a vigir só o PLS. Esse PLS, ele tem o condão, ele tem um aspecto absolutamente positivo, sabe? Foi um dos grandes objetivos do legislador. Organizar o ordenamento. A ideia era compilar num texto normativo tudo que havia de mais relevante em termos de legislação pertinente à licitação e contratos que estava esparso. Então nós tivemos ali, absorvido pelo PLS, a lei do pregão, a lei do RDC e basicamente isso aí.
E o que acontece? Nós tivemos que manter, aliás, foi mantido porque realmente cumpria a função, foi editado recentemente, um acerto ou outro a ser feito, mas a 13303, que trata das estatais, muito bem. Sistema S, por exemplo, quem trabalha no SESI, Senai, Sescup, Senar, elas são pessoas jurídicas de direito privado e o processo licitatório, embora siga princípios pertinentes às licitações públicas, eles são guiados a rigor pelos estatutos dessas instituições. Então, eles já não se submetiam à Lei 8666, tampouco vão seguir se submetendo às regras do TLS. Mas, de todo modo, é um texto que traz esse aspecto positivo. Ele compila a legislação esparsa. E eu confesso para vocês que uma das grandes reclamações que eu recebo de servidores, que muitas vezes são castigados com a sua fixação no setor de logística, e isso tem acontecido bastante. Ir para a logística, cuidar de licitação e contrato, muitas vezes é castigo. O sujeito faz alguma coisa errada na instituição e fala, olha, você não pode ficar aqui não, você vai para a licitação e contrato, se vira, vai trabalhar por lá. E essas pessoas, quando chegam lá e eventualmente sentam comigo para conversar, uma das principais reclamações é a dispersão de normas. Nós temos uma infinidade de leis, mas principalmente de decretos, e se eu for contar as instruções normativas no âmbito federal que regulamentam licitações e contratos, aí sim nós temos um montão. Se eu falar para vocês que eu trabalho regularmente com um texto no Word aqui, que deve ter pelo menos aqui umas 20 Ns distintas, eu digo para vocês que é o mínimo. Umas 20 Ns, uns 10 decretos e umas 4, 5 leis aqui para o dia a dia das licitações. Vai dar alguma coisa próxima de umas 800 páginas de Word aqui para manter sob controle, para poder trabalhar com alguma qualidade. E esse PLS tem essa virtude, ele compila isso tudo. Muito bom. E ele compila para além, essa é muito curiosa, ele compila para além desses textos normativos, vocês vão notar que o PLS ele adere, ele absorve muitos entendimentos do Tribunal de Contas da União. Porque essa é uma outra referência que a gente acaba usando. Principalmente no que se refere a respostas a consultas. Respostas a consultas do TCU têm caráter vinculante. As demais não, mas o que acontece, principalmente para quem trabalha com consultoria jurídica, é sempre uma tendência a gente orientar o administrador a, na medida do possível, seguir o entendimento do TCU, porque isso tende a não criar caso, tende a fazer com que os órgãos de controle entendam aquela conduta como alguma coisa que tende a ser lícita e tende a ser adequada pelo fato de ter seguido esses precedentes do TCU. Então, confesso para vocês que são referências que eu utilizo com regularidade. Mas, enfim, esses entendimentos, inclusive, foram absorvidos pelo PLS de uma forma muito, muito inteligente, muito interessante. E aí, meus caros, nós temos, então, concomitância de regimes por 2 anos. Quando começa a vigência em 2 anos? Bom, assim que publicar, tão logo publique, 2 anos. Agora, o que acontece? Você tem 2 anos com os 2 blocos legislativos vigindo. Você pode usar um ou pode usar o outro. E o mais interessante, nós temos algumas regras bastante curiosas. E me contem uma coisa, contrato anterior, por exemplo. O contrato anterior à publicação da lei nova, ele será gerido com base nas regras da legislação anterior ou com base nas regras novas? Bom, o contrato anterior a essa inovação legislativa segue sendo gerido pela legislação anterior. Isso é texto expresso do 191. Outra questão interessante. 2 anos com dualidade de regimes. Perfeitamente. Formalidade essencial, meus caros. Não importa qual dos regimes vocês vão utilizar. É importantíssimo que no edital vocês informem os licitantes que raio de regime você vai usar. Eles não vão adivinhar. Então, é essencial, é requisito, é exigência do PLS que vocês já no edital informem, olha, eu estou utilizando a regra velha, olha, eu estou legislando, aliás, eu estou editando, aliás, foi editado, esse edital, foi confeccionado o edital, para não ficar redundante, com base na Lei 10.520, na Lei 8.666, etc. Ou não, ou utilizei a regra 9, etc.
Perfeito. Dito isso, meus caros, é essencial, portanto, que vocês apontem o regime. Apontado o regime, nós temos uma outra questão. Posso usar um em um processo e no próximo fico vinculado a usar o mesmo? Não! Você pode usar o regime antigo num processo, no processo seguinte você já pode usar o regime novo. E no seguinte você pode tornar a usar o antigo. Uma tendência que alguns municípios já me passaram é que vão fazer alguns pilotos, é uma sugestão para vocês, vão fazer alguns pilotos em processo mais simples, seguindo a regra anterior. E vão deixar os processos mais complexos usando a regra anterior e vão deixar os mais simples com a regra nova. O limite de dispensa na lei 17.600 e a nova, é isso aí, Ildo. Os valores vão mudar. Os valores mudam sim, você tem razão. E aí, dando sequência, você pode usar um, usar o outro. Olha só, nós contamos com a presença ilustre da doutora Caroline Zancaner, meus caros. Extraordinária professora de Direito Administrativo da PUC São Paulo, procuradora da Fazenda Nacional, uma das maiores profissionais do direito administrativo que nós temos no nosso país. Seja bem-vinda, doutora. Seja bem-vinda, doutora. Extraordinária. Então, meus caros, e aí o que acontece? Você pode usar um, pode usar o outro, não há problema nenhum. O que você não pode é misturar os dois e criar um Frankenstein. Isso vocês não podem fazer, tá certo? Essa é uma regra fundamental que nós precisamos guardar. Selecionem de forma estratégica os processos em que vocês vão avançar, vão tentar usar a lei nova. Eu recomendo que vocês sigam usando a lei antiga enquanto estruturem o ambiente. Estruturem primeiro. E quando eu me refiro a estruturar o ambiente, eu me refiro inclusive a estruturar sob o ponto de vista da capacitação dos servidores. Isso é importantíssimo. Não dê tiro no escuro. Primeiro, se capacite. Capacitados os servidores, aí nós vamos pensar na estrutura. O que mais de estrutura eu preciso para além da capacitação? Viabilizar todos esses aspectos? Aí sim, meus caros. Aí vale a pena nós trabalharmos um piloto, escolhermos um processo específico, de preferência de conteúdo simples, para vocês não arriscarem em processos complexos. Tá bom? Então, mirem pequeno e errem pequeno. É essa a ideia. E lembrem, sem Frankenstein, ou opte pelo regime antigo, ou usem o novo regime. Tá certo? Muito bem, meus caros. Dito isso, o contrato segue o regime adotado. Essa é uma questão interessantíssima. Meus caros, se eu usei para o processo de licitação o regime antigo, com base no que eu vou desenvolver, com base em que regime eu vou desenvolver a gestão e a fiscalização do meu contrato? A regra é a mesma. Se você usou o regime antigo na licitação, você vai manter esse regime para a fase de acompanhamento, para a fase de fiscalização do contrato, certo? A regra é a mesma. Não mudem, porque aí vocês criarão certamente um Frankenstein, certo? Meus caros, e em termos de em termos de novidades, o que vale a pena nós pontuarmos? Olha aí, mais um dos meus brilhantes colegas de comissão da Advocacia Geral da União, Leandro Sarai, doutor em Direito, mestre, procurador do Banco Central, sujeito extraordinário, aprendo muito com ele também, gente muito boa, coordenador de um livro, inclusive, coletivo, que nós estamos escrevendo agora, sobre essa nova lei de licitações e contratos. Ele nos organiza, nos coordena com muito, muito carinho. Certamente o livro vai ficar muito bom por conta dele. Ele é extraordinário. Seguindo, meus amigos, e aí, as novidades interessantes para nós? Olha, para mim essa lei foi muito bacana, eu gostei de muita coisa nela. Eu achei ela muito organizada, ela traz um pouco de racionalidade para o nosso sistema. Harrison Ribeiro também. Olá, Harrison.
ela traz um pouco de racionalidade que nós não tínhamos no ambiente anterior. Então, olha só, já no artigo 1º, ela estabelece de forma precisa a projeção subjetiva do seu conteúdo. Ela estabelece, afinal de contas, para quem? Para quem se aplica a lei? Né? E ela faz com bastante precisão. União, Estados, DF, municípios, excluiu as estatais em função da 13.303, foi muito bem nesse aspecto. Faz muita falta esse tipo de dispositivo que norteia, que organiza. E olha que coisa curiosa, na mesma linha, o artigo 2º e 3º, eles vêm delineando a projeção de natureza material. A projeção subjetiva, no artigo 1º, e no 2º e 3º, a projeção material, estabelecendo exatamente a que tipo de contratações essa lei se aplica, aonde ela incide exatamente. Bastante rico, bastante interessante, e foi exatamente sobre esses artigos que eu acabei escrevendo nessa obra coletiva da AGU, coordenada pelo nobre Leandro Saraiva. Pois é, no artigo 4º também, nós tivemos novidades extraordinárias. Assim, e aí, se cabe alguma crítica a esse projeto, alguma coisa que eu sou capaz de torcer o nariz, é esse artigo 4º. O artigo 4º trouxe algumas esquisitices. Olha que coisa curiosa. Ele, nos incisos, embora no caput ele tenha feito uma coisa muito boa, ele colaborou com a compilação de normativos e falou assim, olha, vocês lembram daqueles dispositivos da Lei Complementar 123 de 2006? Então, aqueles que trazem aquele tratamento favorecido para as micro e pequenas empresas? Pois é, aqueles artigos se aplicam aqui. Ó, você não pode esquecer aqueles, viu? Isso é ótimo para o servidor que está dando uma olhadinha no texto da lei e eventualmente não tem nem informação jurídica. Ele não vai sair por aí catando todos os normativos que estão vigindo no planeta. Se você puder condensar dessa forma, como o caput do artigo 4º fez, é extraordinário. Você liga os pontos para ele, ganha tempo e você otimiza a qualidade do serviço prestado pelo servidor. Facilitar para o servidor é otimizar esse potencial laborativo que ele tem. Muito interessante o caput do artigo 8º, na medida que fez referência, trouxe aquele tratamento favorecido para dentro da lei. Esperto. Agora, a esperteza me parece que terminou um pouco no inciso 1 e no inciso 2. As coisas começaram a ficar meio turvas. Eles falaram basicamente o seguinte, olha, a qualificação ali como micro e pequena empresa, vocês lembram lá do artigo 3º da Lei Complementar 123, ele se dá em função do faturamento. E a lei fala em faturamento, ponto. Não falou nada a respeito de faturamento na iniciativa privada, no serviço público. Não falou nada. Falou em faturamento, ponto. Bateu o limite do faturamento. Em tese, a empresa, essa característica de ME e EPP, ela é declaratória. Ele bateu o faturamento, vai lá e registra a alteração do seu status no órgão competente. E aí, nos próximos certames, ela já compete sem essas benesses que são conferidas às micro e pequenas empresas. Muito bem. Mas aí o que acontece? Esse PLS no artigo 4º trouxe essa novidade. Olha, se você vai competir por um item, um lote, um grupo e etc., cuja totalidade supere o seu limite, supere o limite estabelecido lá no 3º da 123, você já não pode gozar os benefícios conferidos às micro e pequenas empresas do 42 ao 49 da 123. E aí eu fiz algumas críticas nesse artigo que eu escrevi no livro. Porque basicamente a minha dúvida é a seguinte, espera aí um pouquinho, vamos pensar numa linha do tempo. Quando você está participando da licitação, você ainda não faturou nada, mano. Não faturou nada. Você nem trabalhou, nem faturou, nem contratou, nem nada. Naquele momento, o seu status ainda é de micro e pequena empresa. E, eventualmente, se você estiver participando de uma licitação com SRP, olha a curiosidade. Ali na frente, a administração pública não está nem obrigada a te contratar. Nós vamos ter só uma ata, uma perspectiva, a expectativa de ser contratado. Quer dizer que se eu participar e o lote que eu estiver participando em SRP superar o limite, eu já não posso participar. Independente de lá na frente eu nem ser contratado no tanto suficiente de descaracterizar a minha condição de NEPP. Então, assim, me pareceu muito maluco isso e me pareceu esvaziar bastante
a prerrogativa que foi conferida pelo artigo 179, pelo 170-10 e pelo 179 da Constituição às micro e pequenas empresas. A gente precisa lembrar sempre que esse tratamento favorecido, ele tem origem constitucional, meus caros. A fonte é o texto constitucional. O texto constitucional que confere fundamento de validade para todo o restante do ordenamento. Nós temos que lembrar sempre que o nosso sistema jurídico ele foi disposto, foi organizado de forma vertical. E lá em cima está o texto constitucional. Se não houver essa compatibilidade vertical, a norma é nula. Simples assim. E me parece, sinceramente, que essa limitação, essa restrição, esse tratamento favorecido das MEs e EPPs, antes mesmo dela faturar, me parece que esvazia sobremaneira esse tratamento favorecido. É fato que no mesmo dispositivo eles tentaram dar uma soprada. No inciso 1, o PLS deu uma mordida, e uma mordida doída. E logo na sequência ele deu uma soprada. Ele falou assim, olha, quando nós formos calcular isso aqui, nós vamos levar em consideração só o faturamento com a administração pública. Pô, bobagem, não me interessa. O fato é que, no momento da licitação, eu não faturei nada ainda. Eu continuo sendo ME, meu amigo. Então, você colocou a mão no meu bolso à toa, me deram uma rasteira. E aí vocês me perguntam, poxa, mas por que, eventualmente, você defende tanto as micro e pequenas empresas? Meus caros, sugestão, quando vocês puderem, deem uma olhadinha no conteúdo disponibilizado pelo Sebrae na internet. A doutora Aline Gonzaga, olha, advogada da União, extraordinária também, faz parte da nossa comissão. Esse grupo hoje está muito seleto, nós temos, assim, personalidades. Esse pessoal é extraordinário. Eu aprendo com eles todos os dias, confesso para vocês. Eu acho que lá, às vezes eu tenho a impressão que eu sou o único aluno nessa comissão, de tão qualificado que é o corpo da Advocacia Geral da União. É sempre um prazer trabalhar com eles. Então, meus caros, no artigo 4º nós tivemos uma mordida e um assopro. Eu achei ruim o dispositivo. Eu achei que não precisava. Mas, enfim, já está lá. Bem, e aí falamos do artigo 4º. No artigo 5º, meus caros, que show que foi isso. Esse artigo 5º foi um show. Eu não me recordo de ter visto num dispositivo só uma avalanche tão grande de princípios. Eu nunca vi tanto princípio junto num dispositivo só em talvez aí 20 anos de profissão. Mais uns 5 de faculdade, que eu passei um pouco na faculdade, um pouco fora da faculdade, mas enfim, são 25 anos trabalhando com direito. Eu não me lembro de ver tanto princípio num dispositivo só. E aí você me pergunta, pô, isso é bom? Meu caro, isso é bom sim, isso é bom, e a gente chega à conclusão de que é bom quando você começa a avaliar o que, afinal de contas, é um princípio. O princípio é uma diretriz basilar, é um guia, é um norte, é uma norma de base de um ramo da ciência do direito. É alguma coisa que te auxilia na aplicação das normas pertinentes àquele ramo. E é muito interessante nós ponderarmos, nós dedicarmos alguns segundos, por exemplo, para meditar sobre a função dos princípios na nossa atuação. Meus caros, de plano, eu digo para vocês que os princípios eles têm uma função inspiradora muito importante. Os princípios frequentemente inspiram a produção das normas, inspiram o próprio legislador na edição dos textos legislativos e inspiram os intérpretes quando vão extrair a norma do texto legislativo. Então ele tem função inspiradora do legislador, os princípios servem como guia interpretativo, eles me auxiliam na hora de extrair o texto da norma dos textos legais. E o curioso também é que, embora o direito tenda a ser completo, porque ele traz muitas ferramentas para que se completem as lacunas identificadas, a legislação não é completa, a legislação é lacunosa. Eu sou capaz de acabar de ler esse PLS e pensar em pelo menos meia dúzia de coisas que não foram tratadas ali. E que deveriam ter sido tratadas e não foram.
E aí o que acontece? E essas lacunas, como é que ficam? Quando você se depara com esses buracos, essas brechas, o que preenche bem uma brecha e uma lacuna é um princípio, meu cara. Um princípio supre as lacunas. O princípio é uma norma, praticamente uma norma chiclete, que se molda as lacunas, uma massinha. Para quem tem filho pequeno e brinca de massinha, e eu já brinquei bastante, ela encaixa em qualquer buraquinho e toma o formato do buraco. O princípio, para mim, significa basicamente isso. É um método extraordinário, é uma ferramenta extraordinária conferida pelo direito, exatamente para você conseguir comatar lacunas, guiar sua interpretação. É extraordinário. Meus caros, e os princípios são muitos mesmo. Eu nem vou perder tempo lendo todos aqui, porque são diversos. Mas eu me dedicaria aqui a uma leitura bastante intensa. Recomendo para vocês a leitura de cada um deles. Não vou ler aqui um por um, nós vamos perder tempo, tem outras coisas para eu abordar com vocês aqui. Vamos falar um pouquinho sobre agentes públicos. Agentes públicos vocês vão encontrar ali a partir do artigo 7º. O 6º é bacana, mas é também muito extenso, não vai dar tempo de eu ler aqui com vocês. Mas o 6º tem uma característica muito interessante. O 6º tratou das definições. E nós tivemos as mais diversas definições tratadas ali. E aí você me pergunta, mas para que serve isso aí, né? Para que tanta definição nesse artigo 6º? Precisava disso tudo? Meus caros, eu não sei vocês, mas eu tenho muitas dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas e às vezes eu tenho a impressão de que quanto mais eu estudo, com mais dúvida eu fico. Eu tinha dúvidas concretas, por exemplo, sobre situações corriqueiras do dia a dia, se encaixavam melhor em obra, serviço de engenharia, existia uma zona grise entre os dois, uma zona cinzenta que às vezes me deixava um pouco na dúvida. E o que acontece? Se você pende para um lado ou para o outro na hora de classificar alguma coisa, você define o regime jurídico, você define, por exemplo, uma modalidade de licitação aplicável. Se você falar que é serviço, cabe pregão. Se você não falar, se falar que é obra, não cabe mais pregão. E essas questões me deixavam numa dúvida tremenda. Não digo que foram todas solucionadas pelo artigo 6º, mas é um artigo extraordinário que trouxe assim muitas luzes, principalmente para quem se dedica a estudar essa matéria. Então, também tenho alguns elogios nesse sentido para o artigo 6º. Agora, partindo para os agentes públicos, meus caros, eu acho que, de plano, no artigo 7º, vale um pouquinho a gente pensar no que, afinal de contas, é a gestão por competência. Gestão por competência, logo no artigo 7º. Mas o que será isso? O que ele falou lá? Caberá à autoridade máxima do órgão da entidade ou a quem as normas de organização administrativa indicarem promover a gestão por competência. Olha a curiosidade. Eu, pesquisando esses dias, eu achei o decreto 9991 de 2019, que revogou o decreto 5.707 de 2006. Esse decreto 5.707, que inclusive já foi revogado, como eu falei, ele trouxe um conceito de gestão por competência. Olha que legal. Ele falou que gestão por competência. Bom, definição de gestão por competência. É a gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores. E aí vem o detalhe, visando ao alcance dos objetivos da instituição e necessários ao alcance dos objetivos da instituição. Muito bem. Então, veja só, gestão por competência tem a ver com capacitação orientada para o desenvolvimento do conhecimento, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções visando o alcance dos objetivos da instituição. Olha que legal, esses objetivos da instituição, de onde vocês vão tirar esses objetivos? Olha, no mundo ideal, no mundo em que as coisas estão bem organizadas, vocês vão tirar esses objetivos do planejamento estratégico. E num município pequeno, se vocês tiverem que explicar isso para alguém, vocês podem explicar para o prefeito assim, olha, prefeito, você lembra das promessas de campanha? De todo aquele quadro de promessas de campanha? Essas são as demandas. As demandas da sociedade são essas. Então, que você se comprometeu, nós trazemos essas para o planejamento estratégico. Claro que o planejamento estratégico ele é dinâmico, porque a vida é dinâmica. Embora você tenha
prometido isso aqui atrás. Se a dinâmica da vida mudou, você adapta na inserção dessas promessas no planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico influencia a construção das regras de governança e, a partir das regras de governança, você trabalha todo o teu bojo da capacitação dos servidores. Então, nós vamos de promessa de campanha para planejamento estratégico, regras de governança. Da regra de governança para capacitação, nós ainda temos gestão. E aí vale a pena, se vocês pegarem uma boa doutrina, vocês conseguem diferenciar gestão de governança. Se eu fosse traçar em linhas gerais para vocês a diferença entre gestão e governança, eu diria para vocês que a governança implica o desenvolvimento, a confecção das regras de funcionamento de uma dada instituição. Quando você desenvolve as regras, você pratica a governança. E a partir do momento em que você trabalha a aplicação dessas regras, nos casos concretos, você está praticando gestão. Essa me parece a grande diferença entre governança e gestão, que nós, inclusive, temos algumas menções no nosso texto. O nosso texto de PLS vai falar sobre governança em alguns momentos. Cristiano, como é que nós estamos de horário? Temos tempo? Faltam 5 minutos aí, professor. Estamos finalizando já. Vamos falar um pouco, então, professor, do nosso projeto aí do curso, né? A gente está falando um pouco dos aspectos relevantes, né, da nova lei de licitações. E dizer para o pessoal aí que nos assiste, né, que a gente está com esse projeto aqui no Grupo Atami, do curso de licitação em contratos, teoria e prática, atualizado pelo PLS 4.253/2020. Certo, professor? Esse curso aí, a gente, além de teoria, né, a parte aí da legislação, a gente tem novidades também em relação a esse curso aí, né, professor? Hoje, a gente pretende... hoje nós tivemos algumas adesões importantes. O curso, ele, para além da parte teórica pertinente às licitações que eu pretendo desenvolver para vocês, nós teremos ainda uma abordagem prática. Nós teremos alguns profissionais, pregoeiros, inclusive, pregoeiros profissionais, que vão nos trazer boas noções sobre a utilização do Comprasnet. Nós teremos o pessoal do portal de compras, que vai nos acompanhar fazendo uma exposição desse sistema, é um destaque, é um sucesso na iniciativa privada, é uma plataforma privada de realização dessas licitações eletrônicas, desses procedimentos eletrônicos. E nós teremos ainda, para além do portal de compras, do Comprasnet, nós teremos um outro procurador que vai nos auxiliar no desenvolvimento da parte teórica de todos os itens, todos os tópicos pertinentes ao contrato administrativo, desde a sua confecção até o seu acompanhamento, o recebimento provisório, definitivo, fiscalização, gestão dos contratos. Vai falar um pouquinho sobre sancionamento também, vai ser bastante interessante, né? E aguardo todos vocês no curso. Será um prazer conversar com todos vocês, interagir com todos. Eu agradeço desde logo a presença de todos os meus amigos, todos os ouvintes, todos os meus colegas de comissão, pessoas extraordinárias com quem eu convivo. E, enfim, muito obrigado a todos pela atenção. Professor, a gente agradece a participação do senhor mais uma vez na nossa live, tá? As ordens. E eu acredito que esse curso aí que o senhor está organizando conosco, né, que ali aí a teoria e a prática vai ser algo muito benéfico, né, principalmente para o pessoal da administração pública municipal de forma geral, né, que está entrando agora, que está sedento aí pelo conhecimento, né, da área aí. Então, né, só reforçando aí que a gente vai ter essa novidade aí, que é a apresentação de alguns sistemas, algumas simulações, né, professor? Para o pessoal ter uma noção de como que funciona aí, certo? Então, a gente espera contar com vocês lá nos dias 22 e 23 deste mês aqui,
né, como participante aí do nosso curso de licitação, que vai ser de responsabilidade, então, do nosso professor aí, Fabrício Lopes. Beleza, professor? Muito obrigado mesmo aí pela sua participação, tá? Um abraço a todos. Muito bom, pessoal. Espero vê-los vocês.